Muito bem, Ricardo, eu começo contigo, que você falou do Hamas, é um grupo terrorista. Começo contigo. Então, tem um telespectador que ficou meio confuso. Eu fiz um paralelo. Paralelo é uma equiparação, vou traduzir bem para te entender. É que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender. Quando eu falei lá no Saddam Hussein, eu disse que quando os Estados Unidos invadiram com aqueles tanques de guerra para ir atrás do Saddam Hussein, prender, derrubaram, quando conseguiram prender Saddam Hussein, imediatamente derrubaram aquela estátua, que era uma estátua enorme que tinha lá com a imagem de Saddam Hussein. Sabe o que a população fez? A população aplaudiu, todo mundo estava ali, torcendo para que eles fossem libertos daquele governo opressor. E eu fiz a mesma comparação. Na faixa de Gaza, dominada por esse grupo terrorista, quando esse grupo terrorista for preso, foi extirpado daquela localidade, a população da Palestina vai fazer a mesma coisa, vai aplaudir, vai agradecer, porque eles querem ser libertos também. Porque hoje, se eles se insurgem contra esse governo, eles são mortos. Como Moisés falou aqui, eles são atirados de um prédio, eles são mortos, perseguidos. Então ninguém está aplaudindo aqui esse grupo, não. Só quem aplaude é a esquerda, que eles comemoraram com a eleição. Agora, o que eu deixei claro é que existe uma brutal diferença, né? Que o governo brasileiro, não, porque o juiz falou que a ONU é eles que deliberam sobre o que a gente vai determinar, classificar como grupo terrorista. Os Estados Unidos não precisou de aprovação da ONU, não. Eles declararam o Hamas como grupo terrorista. O Brasil pode fazer a mesma coisa, porque existe uma coisa em cada país que se chama soberania. Nós temos a soberania. Nós podemos aqui classificar quem a gente julga ser terrorista ou não. É muito fácil. É só averiguar o que eles estão fazendo. Matando, estuprando, matando criança, matando idosos, perseguindo gays. Enfim, é só você analisar isso e achar que se eles merecem ser classificados como terroristas ou não. Essa barbárie, ela precisa acabar. E os países que são lenientes têm que ser punidos também. Tem que ser punido. Já está tendo aqui uma manifestação do Congresso no sentido de punir aqueles países que fazem, que são favoráveis a esse tipo de prática. A Câmara Federal, a Câmara Brasileira estão entrando com um projeto para tornar isso crime. E é isso que tem que ser classificado. Você apoiar esse tipo de conduta, você tem que ser classificado como criminoso. Quem apoia o crime, criminoso é. Acompanhando o André, o cientista político André, e assim, eu concordo com o que ele fala. Eu acredito que tem muita gente inocente morrendo de ambos os lados. Foi como eu falei na minha fala anterior, né, que a gente ore e peça a Deus que ilumine os grandes líderes mundiais e também os líderes do Oriente Médio para que uma catástrofe maior não aconteça. Que a paz, né, seja alcançada. Moisés. Olha aqui, pessoal. O PCO, o partido de esquerda, fez aqui, comemorou as mortes, os ataques a Israel. Ele está do lado do Hamas. Assim como quase toda a esquerda do Brasil está do lado do Hamas. E a mídia, essa grande mídia, essa mídia podre, levou hoje uma chamada a telespectadores. Prestem atenção. Moisés, o que é o PCO? Estava entrevistando. PCO não tem um vereador eleito no país. Um jornalista. Não tem um prefeito, não tem um deputado, não tem um senador, Moisés. Caiu na besteira de chamar. Fala sério, Moisés. O entrevistado lá de Israel perdeu a paciência, pessoal, porque paciência tem limite. Perdeu a paciência e falou: por que vocês, da mídia brasileira, têm dificuldade de chamar esse pessoal de terroristas, de genocidas? Qual é a dificuldade? Ele começou a indagar os apresentadores. Por que vocês estão tratando esse povo com homens armados? Não sei o quê. Não, milícia. Não é milícia e nem homens armados. São terroristas. Matam por prazer. Morrem porque querem. O que é um terrorista, pessoal? É aquele que mata ou morre. Ele quer morrer ou matar. Para ele não interessa. Se ele morrer, vira herói. E se matar, vira herói. Para ele é o ganha-ganha. E aí vem a mídia. Vá nos twitters
e veja lá se a esquerda está chamando esse atentado contra as vidas, que nem eu peguei e homenageei o casal Itai e Radar, por ter salvado os 2 filhos, bravamente lutaram e conseguiram salvar os 2 filhos de 10 meses. Esses são os heróis e eu presto a minha continência. Agora veja se essa mídia podre, já está até fedendo, se ela fala isso, pessoal. Com raras exceções. Ou quando fala alguma coisa, a culpa é Israel, que está sofrendo o ataque, né? Aí vem o Ramon aqui, falou que ficou consternado de ver o concreto na água. Tu viu quando ele falou isso? Só que eu fui ler a matéria, pessoal, do concreto. A água está em Israel. A água é do povo israelense. E o pessoal da Palestina, lá da faixa de Gaza, cava um buraco e contamina a água que vai até para o próprio povo palestino. Então, para evitar contaminação e doenças e mortandade por contaminação da água, foi feito aquele trabalho. Então, nós temos que ser sérios, meu irmão. Nós não devemos vir aqui para a televisão e passar uma imagem que estão concretando sem dizer qual o motivo da concretagem. A concretagem porque a água estava sendo contaminada. E aí, lá em Israel, quem já teve Israel sabe, é briga por água. É briga por água, não tem essa fartura. Então o debate tem que ser sério. Nós temos que condenar esses atos de ataques gratuitos, essa omissão da esquerda. Vocês estão vendo, pessoal, de que lado a esquerda está? Se é do lado do bem ou se é do lado dos terroristas? Ramon, sua vez. É difícil, se diz que quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, a guerra de narrativas é condenável e deve ser condenado e repudiado o ataque do grupo Hamas, é um ato terrorista, não tem a menor dúvida. Como terrorista, são os assassinatos de crianças, de mulheres e de idosos pelo exército de Israel, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Eu volto a dizer, não tem nenhum mocinho ali, nenhuma fada, né? Aquela região está conflagrada há anos. O acordo de 47 dividiu o território ao meio. As ações de Israel reduziram o território palestino a 10% do que era pelo acordo de 47. Israel é o estado que mais descumpre resoluções da ONU. E descumpre, inclusive, orientações norte-americanas que disse ao Estado de Israel para que não avançasse os assentamentos sobre o território palestino. Nós estamos falando disso aqui. É de uma disputa por território, área de vida das pessoas. A faixa de Gaza, entidades judaicas, porque tem gente dentro de Israel que é contra essa política genocida patrocinada pelo governo Netanyahu. Comparando a faixa de Gaza ao gueto de Varsóvia, né, o gueto de Varsóvia foi como os nazistas trataram os judeus na Segunda Guerra, eles dizem que é pior do que o gueto de Varsóvia. É pior do que o apartheid na África do Sul, em Soweto. Né? Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de um processo genocida promovido por um Estado soberano. Né? E é preciso que se deixe muito claro isso. Essa guerra colocada aí, respondendo ao cientista político, nós não precisamos apoiar o Hamas para defender a causa palestina. Agora, também, para defender o povo de Israel, nós não podemos aceitar e apoiar os ataques, as atrocidades cometidas pelo exército de Israel contra a população civil palestina. É só você entrar na internet. Os atos de violência contra crianças. O moleque joga uma pedra, pega um tiro de fuzil no meio da cara. É isso que está acontecendo lá e não é da agora. A conflagração de lá merece uma atenção muito especial por parte de todas as autoridades. É preciso que fique claro isso. É preciso que haja pessoas que busquem a paz. Nesse momento, esses gritos que se dá a Moisés, os gritos do Sérgio Moro, os gritos não sei de quem, não ajudam em nada, porque as pessoas estão morrendo lá. Nós precisamos estabilizar a região, nós precisamos levar a paz para aquela região. E a faixa de Gaza, ela é uma semente, um semeadouro de terroristas. Porque cada criança que assiste o pai ser assassinado pelo Estado de Israel, no dia seguinte está pronto para ser aliciado por um grupo como o Hamas. É preciso dizer isso aqui. A única coisa que vai trazer paz para aquela região é você tirar essa opressão que o Estado de Israel faz desde 47. Se roubou a terra dos palestinos. Eu vi gente aqui falando, reclamando que a Rússia invadiu a Ucrânia. Minha gente, Israel invadiu todo o território palestino que foi acordado em 47. Os palestinos têm 10% do território que foi acordado. E todo o território palestino hoje ainda é invadido pelos israelenses com morte, com assassinato todos os dias. É preciso dar um basta, tanto na ação genocida de extermínio do Estado de Israel, quanto nos ataques terroristas que cometeram no sábado. Aquela população merece viver na paz. O mundo merece paz. E a paz não vai conseguir com esses discursos ignorantes e beligerantes.
É preciso calmar isso aí, é preciso colocar gente que queira efetivamente construir paz. Senão não vamos para lugar nenhum. Muito bem, o Moisés pediu 30 segundos aqui, então antes de eu chamar o intervalo, vai lá, Moisés. Olha só, o Ramon esqueceu de dizer, quando ele disse que o território que foi dividido e que foi diminuído, esqueceu de dizer propositalmente, telespectadores, que foi depois das guerras, depois que as ligas árabes começaram a atacar Israel, pegando de surpresa Israel e tentando aniquilar o Estado de Israel, por providência divina. Olha o que eu estou lhe falando, pesquise e assista os documentários e filmes. Por providência divina, Israel não foi aniquilado. Várias nações, vários países, Ricardo Frota, se juntaram para aniquilar com Israel. Não foi providência divina, não, querido. Providência divina, não teve providência divina, não. Foram armas norte-americanas. E lá mas agora já reconheceu dessa não, já reconheceu. E soviético também. Disso. Não vê e soviético não. também. Não vê não. Soviético na década de 50, preste atenção, os soviéticos bancavam também. O senhor fez uma defesa enfática, dizendo... É preciso, Moisés, ter seriedade. A seriedade voltou em você. A seriedade voltou em você. É preciso estudar, Moisés. Você quis dizer, é preciso estudar. Não adianta você Israel foi lá e você tomou pega o microfone e grita, não tomou como malvadão. Foi fosse resolver problema. Então tudo bem. Você está beligerante, você quer, ao invés de pregar a paz, você quer a guerra. Você não parece que é cristão, Moisés. Você quer ver a morte. Cristão tem que ser você quer a morte. Você quer ver a morte de crianças palestinas e de crianças israelenses. Você quer ver a morte. É isso. Você é um mercador da morte. Você se comporta aqui como um mercador da morte, como alguém que gosta de cadáveres. Você parece uma mosca em cima de cadáveres. E você tomou você parece uma mosca em cima de cadáveres. Ele aguentou. Não, ele aguentou, né? Vocês vêm fazer discurso aqui e rindo. É um absurdo isso. Então deixa eu concluir, é um absurdo isso. Vocês estão aqui se comportando como moscas sobre cadáveres. Moscas sobre cadáveres. Entendeu? Moscas sobre cadáveres. Você e o Ricardo Frota são duas moscas sobre cadáveres. Um absurdo. Diretor, corta o microfone do Ramon, por favor. Então, para concluir, Israel foi atacado covardemente, senhores, por vários países que são vizinhos ali, que odeiam, que querem aniquilar Israel. Aí o seu Ramon ocultou de propósito. E aí vem dizer, porque agora foi reduzido. Não, só foi reduzido. Israel não foi lá tomar os territórios que estava dividido. Respeitou o tratado. Agora, quando ele foi covardemente atacado, ele revidou e tomou algumas áreas, porque são áreas estratégicas. Mas isso só depois do ataque covarde. Muito bem, o Ricardo pediu 30 segundos, vai lá, Ricardo. Ramon, é impressionante, Moisés, é impressionante que o Ramon, ele fica ali, ele fala mal, ele dá uma alfinetada, né, nos terroristas, mas ele ataca mais os israelenses do que o grupo criminoso. Aqui, o mundo inteiro está falando no grupo criminoso, no Hamas, e o juiz chega aqui, olha, mas os israelenses fizeram isso, e os judeus que foram perseguidos pela Alemanha nazista, que foram mortos, que foram queimados. Isso aí tu não lembra, não? O povo que mais foi perseguido da história. Você fez história, você sabe que aquele território é todo de Israel. Porque alfinetar, falar dos israelenses, é querer defender o nazismo. Pronto. É tu querer concordar com o nazismo. Onde mais foram mortos os judeus foi na Alemanha nazista. Para com isso, o juiz. É isso mesmo. Ricardo, tu é esquerda ou direita agora? Ele não assume Hamas como sendo um grupo terrorista, mas ataca os israelitas. Ricardo, tu confundiu tudo. 75% da população Ricardo, tu que lacrar e se perdeu. 75% da população são judeus. É isso que ele está fazendo, atacando os judeus. 30 segundos. Ricardo que lacrar e se perdeu na fala. Absurdo, é isso. A questão da Palestina e do Estado de Israel precisa ser resolvida. E quem sabotou a paz foram os israelenses. Vamos deixar claro isso. O Acordo de Oslo... Tá vendo? O Acordo de Oslo, de 1993, quando Isaac Rabin assinou o acordo, pegou na mão de Arafat uma foto histórica, com Bill Clinton no fundo, os acordos de Camp David, né? Aquele que coordenou a paz, ele foi assassinado.
E não foi assassinado pegando um por extremista, árabes. tu tá Ele não pegando um foi extremista. assassinado por árabes. Tem Ele foi extremista em todo assassinado lugar. por israelenses Debate- que não queriam a paz. É isso que está acontecendo. Isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Quem sabotou a paz no Oriente Médio, quem sabotou a paz extremista. entre palestinos e israelenses foram os próprios israelenses. Não, que logo aí você tá depois botando todo elegeram Israel por causa de um Benjamin fanático, Netanyahu em Ramon. Olha aí, ó. 96. Olha aí, Vamos Ramon, deixar que claro você isso tá aqui. israelenses, é isso? Os É, acordos ele é de contra paz, os israelenses. os Israel por causa acordos de um de paz fanático. de É contra Oslo, os judeus, é os isso? acordos de paz de Oslo, Ele é antijudeu. os acordos Convicto, de paz de antijudeu. Oslo. Eu estou explicando Tu é para você, antijudeu, é eu isso? estou explicando para Não, você tu tá que é um contra os ignorante. judeus? Eu estou explicando para Tu é você que é um contra os ignorante. israelenses, é isso? Eu estou explicando para Não, só você. fala se tu é Eu contra estou ou é a explicando favor. para Tu você. é contra os israelenses, Não, os Ricardo. judeus? Eu sou contra a Não, tu tá se ignorância, manifestando Ricardo. Eu sou contra a ignorância, Ricardo. Não, a gente é Eu contra o terrorismo. na verdade, tu tá sendo a favor. Tu na tá sendo verdade, contra quando a os gente israelenses. explica as coisas, a gente é contra a ignorância, contra a estupidez. Isso eu sou contra. Contra a sua ignorância, contra a sua estupidez. Não sou contra judeu, não sou contra palestino. Ao A tua contrário, defesa aqui é sou só- a favor da não fala paz. da matéria. Agora é preciso, Só agora, fala agora da- é dos preciso, israelenses. é preciso que a gente coloque a verdade histórica na mesa. É um dever de historiador, é um dever de comentarista. Eu sou contra isso, a estupidez e a ignorância, Ricardo.